A série hidrológica, para avaliação da disponibilidade, deve ser representativa e estacionária. Vocês veem que eu repito muito certas frases aqui, né, para que ninguém esqueça, né? A representatividade depende do número dos anos e quanto a mesma representa condições futuras. Eu vou fazer um comentário. Por exemplo, você sabe que a energia firme no Brasil, que é aquela que vale mais grana, é calculada com a série de 1949 a 1956. Dezembro de 49 a junho de 56. Por quê? Porque é o período seco do Rio Paraná. Tá? O que acontece? Se você pegar as vazões dessa época, em certas bacias, a bacia estava toda florestada. Não existe mais aquelas vazões. Mas o setor usa. Portanto, ele está fazendo um cálculo tendencioso. Porque aquela vazão não existe mais. Tá? Então, é muito importante entender a representatividade do que você quer analisar o problema. Quando o número de anos de vazão for pequeno, pode-se aumentar o tamanho da série com base na extensão da série ou verificar se os anos de vazão são representativos de um período maior de dados, pela análise de outras variáveis. É aquilo que nós acabamos de falar. Se você tiver muitos poços nessa região, curtos, ou poucos poços, mas mesmo que sejam poucos, você pode extrapolar espacialmente e temporalmente. Né? E aí, a questão toda, uma das técnicas é fazer o seguinte, deixar um ou outro posto fora da modelagem para usar para verificar. Então, você ajusta com todos os outros, deixa um de fora, e aí depois você pega, estima para aquele local, pelo modelo, e verifica o quanto ele está sendo confiável no prognóstico. Isso é uma maneira de fazer também, de verificação. Sempre a gente procura verificar. Em ajuste de modelagem, você sempre pega um período de ajuste e um período de verificação. Período de ajuste onde você estima os parâmetros do modelo, e o período de verificação é quando você não ajusta mais, pega os parâmetros que você ajustou no período anterior e aplica para ver se ele reproduz o que aconteceu. E aí o modelo, tanto no ajuste como na verificação, se mostrando confiável, você está mais próximo da verdade. Normalmente o R2, coeficiente de determinação, você, com essa modelagem, você está aí na faixa do, pelo menos em 0,8 ou 80% de acerto. Então, e evidentemente que quanto mais detalhado você trabalhar e etc., porque quase sem certeza, por que você não chega lá em 90 e tantos por cento? Porque você tem outras incertezas que não estão nem na modelagem. Por exemplo, como é que você pode imaginar que você vai acertar? Imagine que você tem uma bacia de 10 mil quilômetros quadrados. Você tem um certo número de pluviômetro. O que é um pluviômetro? Qual é a área do pluviômetro? É uma canequinha lá, que tem alguns centímetros quadrados, estimando quanto choveu, e com aquele valor ali você está extrapolando para uma região muito grande, fazendo balanço hídrico, calculando vazão, e quer acertar no dia, na hora e no minuto todas as vazões. Não vai acertar nunca. Se você estiver próximo dos 80%, você está muito bem, porque você, a partir daquelas chuvas, você conseguiu chegar no rio, na seção principal, e ter um acerto de 80% dos valores. Então, é mais do que suficiente, na maioria das vezes, para você trabalhar os problemas que você tem. Tem que entender que a representatividade espacial da chuva numa bacia é a parte mais difícil. Como é que você pode imaginar que uma canequinha daquela em 200 km² vai dizer quanto choveu exatamente naqueles 200 km²? Então, é sempre uma aproximação.
Então, hidrologia está nessas aproximações. Pior é sedimentos. Por sedimentos, você está tentando acertar a magnitude das coisas. Porque as incertezas são tão grandes envolvidas no processo que você não consegue representar tudo. E não tem porquê, muitas vezes. Tá? Então, a gente tem que entender os graus de precisão que se pode obter com uma metodologia. Então, o procedimento é esse. Você pode estender a série, transformar a informação que está na chuva para vazão e utilizar ela para esses usos que vocês necessitam para aquela bacia e melhorar os seus indicadores. Uma série de menos de 15 anos tende a ser menos representativa do que uma série de 30 anos tende a ser mais representativa. Tende. Por que eu uso a palavra tende? Porque eu não posso ser absoluto num caso desse tipo, porque de repente eu pego 15 anos muito bom, representa um período muito grande, e 30 anos que não são representativos. Mas quanto maior o número de anos, mais possibilidade eu tenho de ser representativo da minha população. Lembra da nossa querida população, que é representada pela amostra? Esses valores são indicativos, cada caso requer um exame da representatividade, já que se observam períodos longos com tendência acima ou abaixo da média nas regiões brasileiras. O exame da representatividade pode ser realizado por testes estatísticos, lembra que nós fizemos? Ou por simples exame da curva de valores anuais com relação à média de longo período para chuva e vazão. Extensão de séries. Voltamos novamente ao assunto da extensão de séries. O cenário que eu estou colocando é isso aqui. Eu tenho uma chuva com N anos e tenho uma vazão com M anos, bem menos do que a período de chuva. Eu tenho lá um modelo, eu só botei um gráfico assim só para representar. Pode ser um modelo matemático, pode ser uma regressão. Quando eu tenho esses pontos aqui, eu tenho um valor de chuva para um valor de vazão. E quando eu ajusto aqui a curva, que é essa linha vermelha, depois, para o período de extensão, eu sempre vou usar a linha vermelha para preencher essa série, depois de ajustada. Aquela flutuação que eu vejo ali, eu vou eliminar, usando qualquer modelo que seja. Portanto, essa flutuação aqui é uma tendência, a falta dessa flutuação é uma tendenciosade que eu posso gerar nas vazões estendidas. Pode ser importante, pode não ser importante. Quando o teu R2 está muito alto, essa flutuação, que é o erro que eu não consegui reproduzir, ele pode ser importante ou não. Uma das formas de eliminar isso é você botar no teu modelo um termozinho de erro e usar uma variável, gerar uma variável aleatória para somar o valor depois de gerado. Pode ser uma possibilidade. Então, você tem métodos de regressão com base em dados composto com vazão ou com base na precipitação na bacia, o modelo chuva-vazão. Nunca procurem fazer regressão entre chuva e vazão. Não funciona. Tá? Regressão entre poços e vazão, isso tudo bem. Mas regressão entre chuva e vazão não funciona. Por quê? Porque depende da umidade antecedente, de uma combinação de fatores, e uma relação direta não vai dar um bom resultado. Efeitos da extensão: tendenciosidade do preenchimento com redução da variância, representatividade do período de ajuste e avaliação da série gerada depois de usar o modelo. Depois que você gerou essa série de vazões aqui, você vai comparar com postos da região para ver se ele tem compatibilidade. Portanto, você vai analisar estatísticas da série, por exemplo, qual é
vazão específica que foi gerada daquele poço para comparar com outros poços da região, para ver se não gerou nenhuma tendenciosidade. Vai comparar se ele se relaciona bem com a área da drenagem, como os outros poços se relacionam. Então, você vai ver se ele tem compatibilidade dos seus macroindicadores, como as estatísticas regionais que eu menciono aqui, verificar indicadores da série gerada, como vazão média, vazão máxima e etc. Extensão de séries mensais de vazões. Pode ser feito com regressão simples ou múltipla, compostos da região. Geralmente a regressão entre precipitação e vazão não funciona. E modelos hidrológicos que relacionam precipitação e vazão com intervalo de tempo diário ou mensal são mais utilizáveis. Existem vários modelos hidrológicos disponíveis para serem utilizados, quer dizer, existem infinitas possibilidades, e você vai usar aquele que mais convém para aquele caso. Se é muito importante caracterização do tipo e uso do solo, é melhor o modelo distribuído, ou sempre o melhor modelo vai ser aquele que você tem maior familiaridade com ele. A curva de permanência, voltamos novamente a ela. Você pode ver que eu tenho algumas sistemáticas, repetições no nosso processo. Curva de permanência é utilizada na maioria dos problemas de recursos hídricos, relaciona a vazão com sua probabilidade, despreza a correlação entre vazões, geralmente é definida com base em vazões diárias por período da série histórica, e representa o hidroperíodo de um sistema hídrico. Você pode ter uma curva de permanência anual, de um período, de um mês, ou você pode fazer ela como você achar melhor, dependendo do período que você quer representar. Por exemplo, para análise de wetlands ou análise de determinados sistemas hídricos, você pode usar a curva de permanência para tentar identificar o hidroperíodo daquela bacia. Eu vou pular isso aqui, até porque com a disponibilidade de você fazer em Excel, você não precisa nem aprender esse tipo de metodologia antiga que você classificava por intervalo de classes, depois construir a curva de permanência. Aqui já mencionei isso também, vazões frequentes, inundações e estiagem. Uso da planilha, aqui está lá a função. Você usa o percentile para calcular, ou seja, o I é o intervalo da planilha e o P é o percentile que você quer determinar. Para obter 0,95 da curva de permanência, use 0,05 sempre entre 0 e 1. E com isso você marca o grupo de dados e vai determinando cada uma das probabilidades, você tem que construir a sua curva de permanência, onde você tiver com essa série. E você tem esse exemplo numa das planilhas do capítulo. A vazão de 75% da curva significa, de novo, estou repetindo um pouco do que tem ali, o período das grandes estiagens geralmente ocorre para probabilidade acima de 95%, etc. Variação com o tamanho da bacia. Existe uma importante variação do patamar quando a bacia é pequena. Ela tende quase que eliminar o patamar. E quando as bacias são grandes, ele forma um patamar bastante acentuado. Tá? Que é esse patamar aqui. Ó. Você pode ver, uma bacia maior, ele tende a fazer uma flutuação menor. E numa menor, ele não tem tanto esse patamar. Tá? Valores característicos, vazão com 50%, 95%. É que se você pegar esses dois valores aqui e ajustar uma equação exponencial para a curva de permanência, ela ajusta muito bem a uma exponencial entre o intervalo de 40% a 96% da curva. Para a parte mais inferior, ela não ajusta bem. Mas se você quiser transformar
o Q50 e o Q95 numa equação, uso uma equação exponencial que ele ajusta bem. A curva de probabilidade de vazão mínima, aquilo que nós já falamos, para cada duração você vai ter uma curva desse tipo. Você pode ajustar uma distribuição estatística, como a log Pearson 3 e outras que são utilizadas para esse ajuste. A vazão de 7 dias é consequência de um dos valores característicos de vazão. Normalmente a Q710 é menor que a Q95 devido às características de obtenção dessas funções. A vazão mínima é um valor extremo onde existe um risco sob determinadas condições do rio. A curva de permanência caracteriza a duração de uma situação. Por exemplo, para energia, navegação, vazão e abastecimento d'água, onde o principal risco é a interrupção do serviço, usa-se a curva de permanência e aceita-se um período de interrupção. Para a qualidade da água, o risco pode ser a mortalidade de peixe. E, portanto, o risco é de sobrevivência e a vazão mínima é menor e caracteriza um cenário de risco menor. Então, essa é um pouco da justificativa do porquê nenhum é uma coisa e o outro é uma vazão um pouco menor. Se a tua gravidade fosse ainda mais significativa, o teu risco fosse ainda mais significativo, talvez eu tivesse que usar um risco ainda menor de ocorrência. A regularização de vazão. Aqui, de novo, aquelas variações da vazão. Se eu quero obter essa vazão, em alguns momentos ela vai ficar abaixo, outros vai ficar acima, outros vai ficar abaixo. E se eu não tiver uma regularização, eu vou ter essas interrupções aqui. Para mim evitar essa interrupção, eu vejo qual é o maior volume que eu tenho na série e digo, olha, para essa vazão me garantir 100% do tempo, eu preciso desse volume aqui guardado para atender esse período. Existem métodos simplificados para determinar esse volume. Por exemplo, usando a curva de permanência, outros que não consideram a evaporação. Então, existem alguns que nós vamos ver agora. Você pode usar a própria curva de permanência para estimar qual é a vazão, qual é o volume necessário de regularização. Imagine, você tem essa curva de permanência aqui. E eu quero regularizar essa vazão. Então, ela tem, digamos, 75% de chance de ser sempre maior. O volume necessário vai ser a área dessa curva. Qual é a limitação desse... Por que eu não faço todos por esse método? Porque, nesse caso, eu vou superestimar o volume. Porque eu estou admitindo que todas as estiagens ocorrem tudo numa sequência única. Não é? Porque eu estou botando todas as vazões mínimas, todas juntas aqui. Portanto, eu vou estimar um volume maior. E também porque eu não estou levando em conta a evaporação. De outro lado, eu estou subestimando. Tá? Então, por isso mesmo é um método simplificado. Mas, preliminarmente, você pode falar assim, quanto de volume eu preciso regularizar uma vazão? Eu posso entrar na própria curva de permanência e fazer esse tipo de análise e ter uma primeira estimativa. Como calcular esse volume? Basta pegar aqui as ordenadas, calcular essas diferenças, como isso é em percentagem, e depois você multiplica pela duração e você tem em volume. O outro método é usar as curvas de probabilidade de vazão mínima. Você tem lá vazão versus tempo de retorno e duração, digamos, 7 dias, 15 dias, 30 dias, assim por diante. Várias curvas de probabilidade. O que você pode fazer é pegar uma determinada probabilidade e calcular a vazão versus a duração. Quer dizer, fazer um corte aqui. Tempo T, tempo de retorno de tantos anos. Eu vou aqui, determino o quê? Vou aqui, determino o quê? E construo essa curva aqui. Se eu quiser regularizar a vazão, essa vazão aqui,
o volume necessário é o ponto máximo dessa função. A maior vertical que eu tiver ali vai ser o volume necessário para garantir essa vazão. Esse é um outro método também, simplificado, não leva em conta a evaporação, mas também rapidamente pode ser usado para determinar a regularização. Não sei se está claro essas questões. O método mais utilizado e o normalmente utilizado é o que faz um balanço hídrico. Como é que você faz? Você pode fazer numa planilha isso. Você tem a série de vazões Q de entrada. Essa é a tua variável de entrada. Você tem que saber qual é o volume mínimo do teu reservatório, que a partir dele não atendo mais a demanda. Tenho que saber o máximo, que a partir dele tudo vai pelo vertedor. Tá? Então, como é que fica a equação? O armazenamento do mês T mais 1 é igual ao armazenamento do mês T, o que entra menos o que sai, digamos que isso aqui é a minha demanda, multiplicado pelo intervalo de tempo, mais a precipitação menos a evaporação, multiplicado pela área do reservatório e multiplicado por um fator de unidades aqui. Essa é a minha equação. O que vai acontecer? Se o S de T mais 1 for maior que o S máximo, eu faço que o que sobrar se some à vazão de jusante. Se ele for menor do que o S mínimo, eu conto como uma falha, porque ele não atendeu a demanda. Tá? Bom, nessas condições eu simulo toda a minha série e eu inicio a minha simulação, e aí é um princípio de sempre que se faz isso, é iniciar a minha série com um armazenamento igual ao reservatório cheio. Todo reservatório é considerado em operação quando ele está cheio. Então, meu S de 0 no meu primeiro mês vai ter o volume cheio. E aí, você vai passar todos os intervalos de tempo dos vários meses, dos vários anos, e vai calculando se tem alguma falha. Se acontecer alguma falha, você anota, põe na planilha, falhou. Aí, no final, você vai contar quantos meses de falha pelo número de meses de atendimento da demanda e vai ter a probabilidade de atendimento, de falha. O inverso é a probabilidade de atendimento. Depois você pode calcular também em volume, qual é a falha de volume. Então, fazendo isso, você pode ir variando os volumes até encontrar um volume que não falha nenhum, falha 0. Ou pode fazer a combinação que você desejar. É uma simples planilha onde você vai ter as vazões no tempo e colunas onde você vai calcular o armazenamento e vai fazer o teste para verificar se ele está acima ou abaixo do máximo ou do mínimo. Então, é um procedimento simples, né? O intervalo de tempo geralmente é mensal. Mas você tem que verificar se o volume que você está trabalhando no reservatório sustenta uma regularização dentro do mês. Porque senão o intervalo de tempo não pode ser mensal. Tá? Quando o reservatório é muito pequeno, o intervalo de tempo deve ser menor. A simulação inicia com o reservatório cheio. A demanda pode ser variável de acordo com o seu uso. Aquele Q que eu botei constante, eu posso fazer variável até mês a mês, pode ter diferente. Então, é para aquele grupo de demanda. Pode passar ali para ele. Uhum. Eu fiquei com uma dúvida em relação ao slide anterior. Pois não, vamos lá. A parcela de água referente à troca de água entre o corpo do reservatório e o solo precisa ser considerada? Geralmente não. Geralmente é insignificante. Só se você tivesse assim uma fuga muito significativa de água, porque o que acontece é que você pode ter uma perda
porque normalmente o reservatório tende a levantar o lençol freático da região. Pode ser que você tenha ali uma perda, mas geralmente isso tem um volume insignificante na região. Eu já fiz isso para a região semiárida e não era significativo. Então, geralmente em termos das vazões envolvidas dos rios, é muito pouco. Portanto, faltaria ali o termo de perda para água subterrânea, porque se o reservatório levantou o lençol freático da região, a tendência, principalmente no período mais seco, é dele estar contribuindo para o aquífero e não recebendo. Em alguns momentos ele pode estar recebendo nos períodos chuvosos, no outro ele está devolvendo. Mas esse balanço geralmente não é muito importante. Cuidar para lugares que possam ser, mas geralmente não é. Mais alguma pergunta dessa expressão aqui? É simplesmente, é a mesma coisa que quando vocês estão no teu talão de cheque, não se usa talão de cheque mais, mas pelo menos na contabilidade você faz todo mês, quanto que eu gastei, quanto que eu saí, aquele negativo ali não pode superar o reservatório, não pode ficar abaixo do S mínimo, né? Senão você entra no cheque especial, né? Então, aí a conta é cara, né? Mas o balanço é o mesmo, né? É um método, o RIP é um método gráfico, que depois do computador, o uso do computador, ele passou a ser muito pouco utilizado, o RIP, porque ele era da época do gráfico. Hoje é isso aí. Porque o que você fazia no método RIP? Você pegava com um determinado gráfico e encontrava o ponto onde o volume era maior. Então, a probabilidade de atendimento da demanda é estimada com base no número de meses de demanda. Porque muitas vezes você tem que tomar cuidado, porque se você dividir o número de meses de falha pelo número de meses total, você pode cometer um erro, porque em projeto de irrigação, você não irriga todos os meses do ano. Então, tem que ser o número de falhas pelo número de meses que você está atendendo a demanda. Por exemplo, se você irriga só 3 meses por ano, e você tem 40 anos de dados, você pode falar assim, não, meus 40 anos multiplicado por 12, minha amostra de, sei lá, 40 por 12 dá 480 meses. Não, não é 480 meses, é 40 vezes 3, que são os 3 anos que eu porque senão você ficticiamente diz que você tem um atendimento muito maior que o real. Digamos que você tenha uma falha por ano, você teria 40 vezes 3 dá 120 meses, você teria 1/3 de probabilidade, e se você pegar, você vai calcular com todos os meses do ano, você vai chegar a uma probabilidade de menos de 10%. Tá? Então, cuidado é que você conta o número de falhas e divide pelo número de meses em que você atendeu a demanda total. Quer dizer, o número de meses em que é irrigado ou que é usada a água. Então, simulando a série de vazões de entrada para um volume SMX e com uma demanda Q, resultará num número de falhas de atendimento da demanda, que é número de falhas, número total de atendimentos. Combinando diferentes valores de volume e demanda, é possível construir a curva de regularização. Vamos fazer o intervalo agora, são 3 e pouco.